Olá, eu sou o Thiago Lima, estamos no ar com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio e TV Universitária na frequência 95,9 FM e pelo canal 2.1. No assunto de hoje vamos falar sobre a parceria da UFRR com o Supremo Tribunal Federal, o STF, no programa de combate à desinformação. E aqui em nosso estúdio está o coordenador do curso de Comunicação Social da UFRR, professor Tarcísio Oliveira. Professor, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui no estúdio da Rádio Universitária, também cumprimentar nossos ouvintes, também telespectadores. Eu espero que a gente tenha hoje um momento bom para discutir sobre desinformação, né? Um assunto tão presente no nosso dia a dia. Certo, professor, muito obrigado. Professor, antes da gente começar a falar sobre desinformação, o senhor poderia explicar para a gente e para os nossos ouvintes e para a gente também o que são fake news? Qual a origem dessa palavra? Tem muita gente que fala que fake news são boatos e geralmente essa palavra é uma palavra em inglês. Professor, explica para a gente. Pois é, virou um bordão, né? Fake news, né? A gente vê alguma notícia, a gente não acredita naquela notícia e fala, ó, isso é fake news. Fake news vem da tradução do inglês, né? A gente traz para o português como sendo notícias falsas, né? Então isso está ligado também à desinformação, isso quer dizer aquele conteúdo que não tem conexão direta com a realidade, que não exprime uma verdade, né? É até bom a gente se debruçar um pouquinho sobre essa palavra fake news, porque quando a gente está falando notícias falsas, né, a gente está falando que uma notícia ela não é verdadeira. Mas se a gente for pensar, né, como que uma notícia, que é algo, que é um produto jornalístico, que precisa de passar por uma apuração, a gente tem que ouvir fonte, a gente tem que checar dados para fazer uma notícia, como que ela pode ser falsa? Né? Então é até redundante essa palavra fake news. A gente tem tentado utilizar na academia outros termos, como, por exemplo, conteúdos falsos, ou se não, conteúdos que geram desinformação, né? Porque se uma notícia ela é falsa, ela não é notícia mais. Ela é uma ficção, a gente pode dizer isso, apesar que é uma ficção que se baseia na realidade. E é por isso que, muitas vezes, nós acreditamos nas fake news. Por quê? Porque elas tratam de informações que fazem parte do nosso cotidiano, né? Geralmente são assuntos que estão em debate, são assuntos que são polêmicos. Em ano eleitoral, isso ainda se torna muito mais presente. Então, a gente pode caminhar com fake news, sempre ligando ela à questão da desinformação. Mas lembrar que uma notícia em si, como a gente trabalha no jornalismo, uma boa notícia, ela nunca pode ser fake, né? A notícia ela sempre tem que ser somente verdadeira. Certo, professor. Nós podemos afirmar que as redes sociais, elas são as vilãs da desinformação? A gente pode dizer que sim, né, mas nós não podemos também colocar como sendo as redes sociais as únicas culpadas pela desinformação na atualidade. É claro que com as redes sociais se potencializou, porque hoje qualquer pessoa pode estar compartilhando uma notícia, né? Até pouco tempo atrás, como que a gente tinha? Geralmente, quem tinha o poder de divulgar uma notícia, uma informação, né, era o jornalismo, e era muito naquela lógica unilateral, né? A gente tinha um emissor que enviava a informação para vários receptores. Hoje, qualquer receptor ele pode ser produtor de conteúdo. Então, qualquer pessoa pode estar produzindo um conteúdo e postar na rede social. Isso é mais democrático? Claro, agora qualquer pessoa tem o poder, né, de levar informação a outras pessoas. Mas isso também gera um problema, porque não passa mais por aqueles filtros jornalísticos que vai ter apuração, que vai ter verificação das fontes e tudo mais. Então, as redes sociais, de fato, elas potencializaram o alcance das notícias que geram desinformação, né, que a gente vai falar conteúdos falsos, né, não notícias, mas conteúdos falsos. Mas isso já existia muito antes das redes sociais. Se a gente for ver, um dos primeiros indícios de notícias, né, que são chamadas de falsas, foi publicado em um jornal nos Estados Unidos, na década de 30, que ele começou, era um jornal impresso, né, naquela época a mídia impressa ela era hegemônica ainda, e ele havia publicado histórias de vida em outro planeta, né, e aquilo ali saiu como se fosse uma série ao longo de várias semanas, e a população que lia, né, os leitores, começaram a acreditar naquilo, né, porque estava ali no jornal, tinha toda a legitimidade de um jornal. Somente depois de um tempo que o jornal foi esclarecer que aquela informação ela foi inventada, né, só para a gente ver como que antes mesmo das redes sociais, das mídias digitais, da televisão, do rádio,
essa concepção, né, de informação equivocada ou se não informação produzida, né, ela já existia. Certo. Professor, só uma pergunta. O senhor acredita quem é que são as vítimas dessas fake news? Por exemplo, tem várias produções de matérias que não são verdadeiras e acaba afetando as pessoas que têm redes sociais e acaba acreditando naquela informação. O senhor acredita que as pessoas mais vulneráveis, que não têm conhecimento sobre produção jornalística, o senhor acha que elas são as vítimas? A vítima, a gente pode dizer, em primeiro momento, que é toda a sociedade, né? A partir do momento que a sociedade ela começa a ser manipulada pelas notícias falsas, porque o principal objetivo desses conteúdos falsos é manipular a opinião pública, né, a favor de algo. Quem cria uma notícia falsa está criando com uma intenção. E essa intenção geralmente está ligada à manipulação. Por isso que no período eleitoral isso se torna muito importante. Porque muitas vezes, né, a gente vê políticos que disparam notícias falsas com o objetivo de prejudicar seus adversários, né, de uma forma injusta e, com isso, manipular a opinião pública. Então, toda a sociedade ela é prejudicada, né, que seja prejudicada ali no momento do voto, que vai estar votando em alguém achando que essa pessoa talvez ela é honesta porque não gosta do outro candidato, mas, na verdade, está embasando o seu voto em informações equivocadas, né? Mas é claro que, quando a gente vai pensar em questões de vulnerabilidade, as pessoas que têm menos acesso à escolaridade, à educação de qualidade, elas são mais prejudicadas. No Brasil, a gente tem um grande problema que as pessoas elas não são educadas para lidarem com a comunicação, né? Em alguns países, por exemplo, na Espanha, em Portugal, existe um conceito que se chama literacia midiática. O que é a literacia midiática? É um programa dentro das universidades, dentro das escolas de ensino fundamental, médio, que faz com que as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles tenham contato com o modo de produção da mídia. Assim, eles aprendem um pouco, né, sobre a lógica de funcionamento. E aí eles aprendem como identificar uma notícia falsa, né, como que eles podem estar correndo atrás de notícias que são mais qualificadas. E no Brasil a gente ainda está caminhando muito devagar com isso. A gente só consegue ver esses tipos de iniciativa a partir de projetos de extensão, geralmente de universidades também. Certo. Isso aconteceu, por exemplo, com a equipe de comunicação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e constantemente acusado de utilizar a desinformação como estratégia política. O senhor acredita que é possível produzir fake news para fins eleitorais? Claro, isso a gente vê não só, né, no Donald Trump, né, na época que ele foi candidato, tanto na primeira quanto na segunda, né, na tentativa de reeleição. O Donald Trump, ele que criou esse jargão, né, isso é fake news, ele sempre falava, it's fake news, né, sempre quando tinha alguma notícia contrária a ele ia lá e falava que era fake news para poder tirar o crédito da notícia, mesmo a notícia sendo verdadeira. Então, esse foi um primeiro problema. E um segundo que a gente viu, né, isso também não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e também em outros países, tá? Isso não está acontecendo de forma isolada no mundo, mas são verdadeiras indústrias de produção de notícias falsas, né? Vários políticos, de uma forma totalmente ilegal, contratam empresas especializadas em produzir conteúdos falsos. Hoje o STF tem muito pedido esclarecimentos, principalmente as redes sociais que estão compartilhando essas notícias, a falarem de onde vêm essas informações, até mesmo tirar do ar, né? Essas informações que são produzidas com o único objetivo de manipular a opinião pública a respeito de determinado candidato, partido, ou até mesmo de temáticas que são sensíveis, né? Principalmente, se a gente for pensar na nossa realidade hoje, a gente tem questões indígenas, questões ligadas aos direitos das mulheres, como o aborto, questões ligadas ao garimpo. Tudo isso são temáticas sensíveis que, na mão, né, de fake news, na mão de produção de notícias, de conteúdos falsos, podem levar a população a compreender equivocadamente esses temas. Certo. E qual é o papel da universidade no combate à desinformação? O papel da universidade é justamente tentar preencher essa lacuna de políticas públicas ausentes do nosso Estado para o combate das notícias falsas, né? Então, hoje, a universidade ela tem projetos de extensão que visam dar espaço para o combate às notícias falsas, né? Por exemplo, por meio de ações
de checagem de notícias, né, aquelas notícias que estão circulando nas redes sociais. Então, nossos alunos eles podem estar pegando essas notícias, checando se de fato essas notícias são verdadeiras ou não, né? As universidades também elas podem estar integrando, né, redes, como, por exemplo, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, e, por meio dessas redes, unir esforços nacionais no intuito de juntar materiais que estão sendo compartilhados e que são falsos. E eu vejo que o mais importante é dialogar com a sociedade, conscientizar as pessoas, explicarem para elas como identificar uma notícia falsa, o cuidado, né, de se interpretar uma notícia, de repassar uma notícia pelo WhatsApp sem antes checar se ela de fato é verdadeira. Então, a universidade ela entra muito nesse papel de conscientização da população. Certo. O assunto é gestão e estamos conversando com o professor Tarcísio Oliveira, coordenador do curso de Comunicação Social da UFRR. No próximo bloco, vamos falar sobre a parceria da UFRR com o STF para combater a desinformação. Lembrando também que nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e é só seguir a UFRR Oficial e ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Acesse também o nosso portal, ufrr.br. 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária, canal 2.1. Hoje estamos conversando com Tarcísio Oliveira, coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Roraima e suplente do programa de combate à desinformação. Professor, explica para a gente, para nossos ouvintes, que parceria é essa entre a UFRR e o Supremo Tribunal Federal sobre o programa de combate à desinformação? Sim, esse programa ele começou, né, o convênio a ser costurado no início desse ano. Atualmente, até quem é o representante titular dele é o professor Wilson Sante, né, que é também do curso de Comunicação Social e Jornalismo. E o objetivo desse programa é de unir esforços, isso a nível nacional, né, sendo encabeçado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, para combater os efeitos negativos gerados pelas notícias falsas compartilhadas acerca do STF. Né? Então, isso quer dizer decisões que são tomadas pelo STF, que muitas vezes são divulgadas de forma incorreta, ou mesmo opiniões sobre os ministros, né, sobre o trabalho dos ministros. Então, o que o STF resolveu fazer? Resolveu convidar entidades públicas, privadas e universidades para juntos tentarem combater esse tipo de desinformação. Né? Então, nas universidades, no caso, temos 12 representantes do Brasil inteiro. Né? Então, a gente pode perceber que não é um universo ainda muito grande, mas é muito bom a gente ver a Universidade Federal de Roraima estar ali presente, porque a gente leva um pouco da nossa especificidade da nossa região, do nosso regionalismo, né, também para esse programa de combate à desinformação. E esse ano também nós sabemos que esse ano é um ano eleitoral. A estratégia ou projeto de pesquisa para se trabalhar com os alunos da universidade ou até mesmo com a comunidade universitária em geral para ajudar a combater a desinformação? Sim, até um dos objetivos desse programa de combate à desinformação do STF é incentivar que as universidades elas trabalhem pautas ligadas ao combate à desinformação. Né? Então, dentro do nosso curso, a gente já está pensando em atividades que a gente possa estar incluindo nesse programa. Até por isso que o curso de Comunicação Social que foi escolhido dentro da nossa universidade para poder estar representando e sendo incluído nesse programa. Né? Inicialmente, a gente já está pensando que a gente tem uma disciplina que se chama jornalismo especializado. A gente está querendo trabalhar nesse segundo semestre com a cobertura política, que como vai estar acontecendo as eleições, a gente gostaria que os alunos também
fizessem a cobertura do jornalismo político, do jornalismo eleitoral, de uma forma diferenciada e principalmente também evitando e combatendo, fazendo essa checagem das notícias que são divulgadas nas redes sociais. Então, o curso ele vai estar também se atentando, né, a esse período de ano eleitoral, até porque um dos motivos desse programa do STF ter sido lançado agora, né, é justamente essa fase, né, desse eleitoral que costuma borbulhar, né, as notícias falsas. Professor, durante o ano eleitoral, esse período eleitoral que está vindo aí, vai estar surgindo muitas, como a gente começou no início do programa, sobre fake news. É possível identificar fake news durante esse período eleitoral? Sim, as fake news eu acho que a gente tem que pensar nelas, né, não só no período eleitoral, mas já que isso virou um fenômeno tão presente no nosso dia a dia, a gente sempre deve desconfiar, né? Então a gente sempre deve tentar criar alguns mecanismos e alguns deles são muito fáceis para a gente poder identificar se uma notícia ela é verdade, uma notícia, ou se ela não é notícia, ela é desinformação. Né? Então, eu até fiz uma listinha aqui, né, de algumas dessas dicas que eu acho que o pessoal de casa também pode estar seguindo. A primeira é uma muito importante, não ler apenas a manchete. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem no WhatsApp de uma notícia, a gente sequer abre o link, a gente só vê a manchete ali. E com aquela manchete, a gente já deduz o que é a notícia, já acaba compartilhando para outras pessoas, a gente não sabe se a notícia é falsa, a gente não sabe a outra ainda. Talvez até a notícia ela é uma notícia verdadeira, de fato, mas só que o conteúdo talvez é outro, completamente diferente do que a manchete ela está vendendo. Porque a manchete ela tem que vender a notícia e muitas vezes vende de forma sensacionalista. Né? Então, o primeiro cuidado é esse. Né? Não leia, não consuma, né, uma notícia somente pela manchete. Leia antes de compartilhar. Né? O segundo ponto é prestar atenção no link da matéria. Por exemplo, vamos supor que a gente recebe uma matéria e está o link lá da UFRR. Só que quando a gente clica naquele link, é direcionado para uma outra página. Né? Então, sempre quando for direcionado para outra página, vê se aquele link é o link mesmo que estava constando no inicial. Talvez aquela página que parecia que era da UFRR é de uma outra página que está tentando copiar o modelo, né, da universidade, por exemplo, né, do layout da página, para tentar ali, usando a legitimidade da universidade, vender um conteúdo que não é verídico. Né? O terceiro ponto é verificar datas. A gente tem mania o seguinte: a internet ela é um grande arquivo. A internet, a gente for ver, a gente pode procurar lá no Google, a gente vai encontrar informações desde o início dos anos 2000. Né? Então, muitas vezes, a gente clica em uma notícia e a gente começa a ler algo sem verificar quando foi postado, quando foi publicado. Então, talvez uma notícia da inflação, que está falando que a inflação caiu, por exemplo. Talvez é lá de 2009 e a gente vai estar compartilhando hoje aqui em 2022 como se aquilo fosse algo recente. Então, chequem também as notícias, né? As datas. Agora, o penúltimo, né, a penúltima dica é checar as fontes das informações. Né? Tente ver de onde, quem é que está falando as informações, se tem algum órgão que está sustentando isso. Né? Por exemplo, se citam o IBGE, que o IBGE falou, né, que aumentou casos de algum tipo, né, de incidência entre uma população. Vai lá no site do IBGE, confere se de fato o IBGE publicou aquilo, né, porque as notícias falsas elas fazem isso, elas colocam essas instituições que são referenciais para embasar o conteúdo, só que elas modificam os dados. Então, a gente tem que ir lá no site mesmo dessas instituições para saber se aquilo de fato foi divulgado. E, por último, que é aquilo que eu falei logo no início, sempre acredite, principalmente quando as notícias não chegam por fontes confiáveis. Sabe? E quando eu digo duvidar, duvida até das pessoas que a gente mais confia, porque muitas vezes as notícias vêm de quem a gente tem afeto, por exemplo, nossos pais, nossos irmãos. Então, por virem deles, a gente acaba acreditando que aquilo ali é verdade. Né? Então, é sempre importante duvidar dessas informações. Compare as notícias de um site com outro site, não fique preso somente em uma fonte de informação e muito cuidado, principalmente na hora de compartilhar, porque a pior coisa é isso, é não só se desinformar, mas também compartilhar a desinformação. Durante a pandemia, o jornalismo desempenhou um papel fundamental no combate à desinformação. Como o senhor analisa a situação da imprensa roraimense em relação ao período de pandemia que vivemos? E quais a expectativa para esse período eleitoral?
A imprensa roramense, assim como a imprensa nacional, né, acho que a gente pode falar tudo junto, porque elas caminharam muito juntos, né? Ela teve um protagonismo muito grande, né? A imprensa roramense, ela adotou um papel de fiscalização muito grande a respeito das medidas de prevenção, tanto que houve denúncias, né, que partiram da imprensa sobre superfaturamento na compra de respiradores. A imprensa também ela pressionou muito por questões de dados, né, a respeito da Covid. Acho que uma das principais ações da imprensa, isso até em nível nacional, foi a criação do consórcio da imprensa, né, que a imprensa, cansada de ficar refém dos dados do Ministério da Saúde, que eram incertos, começou a correr atrás de cada estado para conseguir os dados da Covid. Né? E ali ela conseguia comparar os dados do Ministério da Saúde com os dados fornecidos pelo Estado. E a gente conseguia ver uma diferença. Não batiam os dados. Olha só que legal. Isso é um combate à desinformação. Isso é checagem de dados. Então, eu vejo que nesses momentos onde há uma grande tensão social, como aconteceu na pandemia, né, que a gente via diferentes informações correndo, né, e muitas delas equivocadas, não baseadas na ciência, como a questão da vacinação, dos riscos da vacinação. Hoje a gente está vendo as pessoas duvidando da vacinação das crianças, né? Mesmo a gente tendo embasamento científico mostrando a segurança da vacina nas crianças, né? Então a imprensa ela acaba tendo um papel muito grande de trazer a verdade, trazer o que a ciência tem abordado sobre a questão da Covid, até mesmo para a gente evitar, né, o pior. Que o pior o quê? Que é o adoecimento da população por causa da doença. Isso. E é difícil ser jornalista em tempo de fake news? Como é que o senhor avalia essa situação, professor? É muito difícil. Eu sou professor, né? Eu já estive na prática jornalística, mas hoje eu estou ensinando, eu estou lecionando, e eu sou muito solidário aos nossos alunos que já estão na prática, nossos egressos, porque com esse ambiente de fake news, o jornalismo ele começa também a ser posto em xeque a sua legitimidade. Né? Muitas fake news vão, inclusive, questionar o trabalho dos jornalistas, que muitas vezes são trabalhos sérios, que são trabalhos baseados na verdade. Né? O jornalista ele passa 4 anos dentro da universidade para poder estar produzindo uma notícia de qualidade. E depois, então, ele vê todo esse seu trabalho ali de construção de uma notícia ser tirado a credibilidade por causa de uma notícia que é inventada e muitas vezes por fins políticos. Né? Então, é um cenário muito delicado, está sendo por causa da pandemia, né? Mas eu acho que também a gente tem que ver o lado bom. A gente vê que diante desse crescimento da desinformação na nossa sociedade, a gente mais do que nunca precisa do bom jornalismo. A gente precisa de jornalistas formados, diplomados, mesmo a gente sabendo que o próprio STF, que criou agora o programa de combate à desinformação, foi quem caiu a obrigatoriedade do diploma lá em 2009, né? Mas a gente precisa mais do que nunca hoje de profissionais qualificados, diplomados, justamente para poder combater esse cenário de desinformação que está muito comum na nossa realidade. Isso acaba prejudicando também, como o senhor falou, a nossa sociedade, né? Em todo o contexto. Com certeza. Nossa sociedade é a principal prejudicada com a desinformação. É muito ruim a gente receber uma notícia e não saber se é verdade, se é mentira. Né? Isso é muito prejudicial. E hoje no assunto é gestão, conversamos com Tarcísio Oliveira, coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Roraima e suplente do Programa de Combate à Desinformação. Obrigado, professor, pela sua participação no nosso programa. O espaço está aberto para suas considerações. Obrigado, Tiago, por esse espaço. Agradeço a você, a toda a equipe da Rádio TV Universitária. A gente precisa falar mesmo sobre combate à desinformação. A gente tem que criar uma agenda, a gente tem que ter políticas públicas voltadas para as pessoas aprenderem a lidar com esse novo contexto, né, que ganhou mais espaço por causa das redes sociais, mas só que está presente na nossa realidade há muito tempo. Então, agradeço muito por esse espaço também a quem nos acompanhou pela TV Universitária e pela Rádio Universitária. Muito obrigado, professor. E obrigado a você, ouvinte. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau.